Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoa. Vamos pregar o Evangelho. O reino de Deus está na terra há muito tempo. A seara é grande. Jesus está voltando. Vamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Deus abençoa. Aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação, porque tal graça recusar se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais. Bom, graças a Deus, meus amados ouvintes, Deus abençoa. Toda honra e glória seja dado ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, conhecido também como Todo-Poderoso, o grande eu sou, o rico em glória, o Senhor dos Exércitos, mas que também é o Príncipe da Paz, Deus forte, Conselheiro, Emanuel. Esse é o Deus que eu prego, é o Deus que eu venho anunciar, o Deus das Escrituras, o que disse, antes que Abraão existisse, eu sou, o Deus da Bíblia. Jesus Cristo está voltando. Quantas vezes você deve ter ouvido isso? Quantas vezes na sua vida você deve ter ouvido essa mensagem, que Jesus Cristo está voltando? Isso é verdade. Quem prega isso não está mentindo, isso é verdade. Está muito próximo. Pois, assim nesse momento, eu cumprimento a você que me ouve com a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus, a qual excede a todo o entendimento, ela venha ser no seu coração, que através da palavra de Deus você possa assim ser alcançado, abençoado, e quem tem ouvidos ouça, como está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça. Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo. O livro que eu venho pregar não é o Alcorão, não é a revistinha dos Testemunhos de Jeová, não é um outro testamento, os mormons, não é, é a Bíblia Sagrada, o livro a qual fala de Deus e como também é a palavra de Deus. Um salmo de meditação, no capítulo 119 de Salmo, assim está escrito no versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, de todo o teu coração, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei, olharei para os teus caminhos, alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então aqui está uma escritura relatada pelo salmista Davi. Escondi as tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti.
para não pecar contra Deus. É um conselho de Davi. É algo que Deus assim deixou também para o conhecimento de todos que ouvem. É algo que está escrito e relatado para te ajudar e nos ajudar como não pecar contra Deus. Como o homem se inclinar para Deus e não se inclinar para o pecado. Está aqui o segredo. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Como que o jovem vai purificar o seu caminho? Como que o seu caminho vai ser puro e reto diante de Deus, jovem? Não é no funk, não é nas orgias, não é na depravação que passam nas noites. Não é assim. É como está escrito: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti, Deus. Aí está o segredo, meu amigo. O segredo está colocar a palavra de Deus no seu coração, guardar ela, esconder ela, as 7 chaves para que o maligno não roube a mensagem. A Bíblia fala da parábola do semeador. Nessa parábola o maligno roubou a semente que o semeador plantou. Essa semente representa a palavra de Deus. O semeador é o que está pregando, anunciando a palavra. O seu coração é o solo, a terra, cujo qual o maligno veio, arrebatou, roubou a semente cuja qual foi plantada. Mas por que o maligno roubou essa semente? Por quê? Porque ouviu de mau grado, porque endureceu seu coração. Até ouviu, mas saiu pelo outro ouvido, entrou numa orelha, saiu na outra orelha. Ou seja, recebeu a palavra de mau grado com o coração endurecido. Mas salmista Davi está dizendo em guardar, esconder a palavra na tábua do teu coração. Muitos hoje entendem que se abrir a Bíblia, colocar ela em cima de alguma coisa, em cima do painel do carro, acreditam que estão protegidos, acreditam que a Bíblia se torna um amuleto. Mas Davi ele está dizendo que a palavra tem que ser guardada no coração. Quando eu guardo os versículos da Bíblia no meu coração, quando eu for pecar, eu vou me lembrar de que tal coisa é um ato abominável, de que tal coisa é repudiado por Deus. É por isso que a Bíblia vai falar também em João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade vos libertará não é uma verdade, é a palavra de Deus. A verdade que vos libertará não somente é a palavra de Deus, mas como também é Jesus. Jesus é conhecido como a verdade. Jesus não é somente conhecido como a verdade, mas também é conhecido como o caminho, o único, o verdadeiro caminho, a qual conduz até o Pai, até a Deus, até as mansões celestiais. Não há outro caminho. Eu não preciso da intercessão dos santos, eu não preciso da intercessão da Maria, de Expedito, Sebastião, Aparecida, não. A Bíblia diz que Jesus ele é o suficiente. A Bíblia chega a dizer que Jesus ele diz: todo o poder, tanto no céu como na terra, a mim foi dado. Então Jesus ele tem autoridade, tanto no céu como na terra. Ele é o mediador, ele é o intercessor, ele é o salvador. Não precisamos de nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que este nome é nome sobre todo nome. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual os homens devam ser salvos. Não é em nome de Alá, de Maomé, melhor dizendo, não é em nome de Maomé, não é em nome de Chico Xavier, não é em nome de nenhum outro, a não ser o nome de Cristo. É esse nome que salva. Mas temos que nos lembrar que os mandamentos de Deus, eles têm que ser guardados, escondido no seu coração. Porque o maligno, o que ele menos quer é que você guarde a palavra de Deus no seu coração. Porque o maligno ele sabe que quando você guardar a palavra no seu coração, você vai temer a Deus. Quando você for se embriagar, não vai mais se embriagar. O maligno sabe que quando você for mentir e a palavra estiver escondida no seu coração, você não vai mentir mais. Porque você sabe muito bem o que a Bíblia fala acerca da mentira, acerca do pecado. A Bíblia fala acerca de cada pecado. A Bíblia fala acerca da mentira. A Bíblia fala que a mentira provém de Satanás. Ela nunca saiu de outro lugar a não ser do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Sempre foi, sempre mentiu, nunca se firmou na verdade. Então, meu amigo, se firma na palavra de Deus. Busca conhecer a verdade.
Verdade, a palavra de Deus, ela te liberta. A verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade a qual muitos têm evitado. Essa verdade que é a palavra de Deus, muitos têm evitado, muitos têm rejeitado, muitos têm ignorado a palavra de Deus, muitos têm deixado a palavra de Deus. Não é religião que te salva, criatura. Não é uma religião que te coloca ao lado de Deus, meu amigo. É a palavra de Deus. Quando seguida você está seguindo Jesus, quando você está seguindo a palavra de Deus, você está seguindo a Cristo, porque Ele disse, foi o próprio Jesus quem disse, em João capítulo 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você permanece na obediência à palavra, meu amigo, o diabo ele sabe muito bem que ele não tem brecha para poder te seduzir no pecado. O pecado todavia ele tem escravizado, aprisionado a alma do ser humano. Muitas pessoas hoje se encontram escravizadas por vícios. Muitas pessoas hoje no adultério, no homossexualismo, no lesbianismo, presos na idolatria e não conseguem assumir que são idólatras, não conseguem assumir que é o idólatra do Corinthians, do Flamengo, do futebol em si, pois o futebol traz essa idolatria. Não somente o futebol, mas como a indústria da música, como o mundo artístico, o mundo gospel, o mundo religioso. A idolatria está por todas as partes, roubando a glória do Criador e desviando a glória para o homem, o mero homem mortal. O mero homem carnal hoje está recebendo a exaltação, o louvor, a ovacionação no lugar de Deus. São muitos artistas, são artistas satânicos, são artistas que servem o diabo, são pessoas que cantam prostituição, depravação, bebedice, sofrência, com um único só intuito: ganhar dinheiro em cima do seu sofrimento, ganhar dinheiro em cima da sua angústia, em cima do seu vazio, ou melhor dizendo, em cima da sua desgraça. Porque a palavra diz que o homem que não tem a graça, a ausência da graça, ela traz a desgraça. A desgraça nada mais é a ausência da graça. Uma pessoa que não tem a graça de Deus, ela é uma pessoa desgraçada. Melhor dizendo, é isso que o diabo ele faz. Ele ganha em cima da sua desgraça, em cima da sua derrota. Mas a palavra de Deus todavia está aí para nos guiar. A palavra de Deus está aí para nos direcionar, para nos aperfeiçoar, para nos aproximar de Deus e assim nos direcionar até o Pai, até a Deus. Jesus ele disse: luz para, a palavra de Deus fala em Salmos, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, é a luz para que nós não venhamos andar em escuridão, em trevas alguma. É a palavra de Deus que nós temos que colocar em nosso coração, para que tenhamos luz, para que não vivamos em trevas, pecado, luz, a santidade que é manifesta através da palavra. Então, meu amigo, Jesus, todavia ele disse: eu vim para que tenham vida com abundância. Jesus ele diz: eu sou a luz deste mundo. A luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a própria luz, que é bendita. Ou seja, a luz ela veio nesse mundo através de Jesus, a luz que salva, a luz que abre os seus olhos, seu entendimento, para você enxergar a realidade oculta por trás do pecado. Ela veio. A luz que é Cristo, que traz clareza na sua vista e você enxerga o pecado oculto em tudo, ela veio. Mas sabe o que aconteceu? Rejeitaram a luz, amando o que? Mais as trevas, mais o pecado, mais a prostituição, a bebedice, mais a mentira, mais a orgia. Os homens amaram, enfim, as trevas, mais do que a luz que se manifestou.
através de Cristo. Então, meu amigo, o que nós estamos vivendo nos dias atuais não é simplesmente fenômenos da natureza se cumprir, não é coincidência, não é nada disso. Só tem um nome para isso: princípio das dores. O que está acontecendo com a raça humana? O homem tem se esfriado a cada dia mais que se passa. A cada dia mais a maldade ela se aumenta de uma forma absurda, a qual nós ficamos impressionados. O que tem acontecido? Nós vemos tudo acontecendo num só tempo só. Não tem como ser coincidência. O nome disso é princípio das dores. Tudo se cumprindo num só momento. As pessoas rejeitando a palavra de Deus, ou seja, rejeitando o santo e aceitando o profano. As pessoas trocando o santo pelo profano. Hoje troca a palavra de Deus por uma sofrência, por uma música satânica que só fala de sexo e de cachaça. Hoje o homem troca o santo pelo profano. Assim como está escrito em Romanos. Na carta a Romanos diz que mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Essa inversão de valores, ela mostra o quão distante o homem ele tem estado da presença de Deus pela sua própria escolha. Essa inversão de valores, ela está acontecendo porque o coração do ser humano se endureceu. Quanto mais o homem peca, mais acaba o temor. Quanto mais acaba o temor no seu coração, mais você vai se distanciar de Deus. Quanto mais o homem, a mulher se distancia de Deus, sabe o que acontece? Fica mais perto de blasfemar contra Deus, correndo o risco de perder a salvação. Quanto mais a pessoa se esfria, ela corre o risco de não ser salva. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela está sendo pregada. Mas enquanto a mensagem do Evangelho está sendo pregada, entende uma coisa: coisas estão acontecendo em todo o planeta Terra, em todo o mundo, no Brasil, em todas as nações. A palavra de Deus tem mostrado que o Cristo ele vem muito em breve. A palavra de Deus tem mostrado que Cristo vem muito em breve. A frieza aumentou, o amor de muitos se esfriou. Mas sabe o que Jesus disse antes que o coração do homem se esfriasse? Jesus ele falou algo antes que essa geração viesse se esfriar o coração, endurecer o coração. Jesus falou algo. Ele disse que nos últimos dias, que por ter multiplicado a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos acontecendo nesse momento, é que o amor de muitos se esfriou. Quando se fala do amor de muitos se esfriar, não estamos falando só daqueles em cujos seus corações só tem o desejo de pecar. Não estamos falando somente dos ímpios que só pensa nessa vida, que só pensa nos prazeres, só pensa no pecado, não. Estamos falando também de um povo religioso, de um povo cristão, de um povo evangélico, um povo católico, um povo que se intitula ter uma religião. A maioria se esfriou. A maioria fala de misericórdia, mas não tem misericórdia de ninguém. A maioria fala de amor, mas não tem amor por ninguém. A maioria fala palavras bonitas, mas são palavras vazias, que não tem realmente uma verdade na vida daqueles que falam tais palavras. Você percebe que o amor de muitos se esfriou? Hoje você vê muitos escândalos do povo que fala que crê em Deus, do povo que se diz ser evangélico e católico. Muitos escândalos têm acontecido. E por que isso? O amor de muitos se esfriou. Muitos perderam o temor. Muitos estão distorcendo as escrituras para a própria perdição, como está escrito em 2 Pedro capítulo 3. Muitos distorcem as escrituras para a própria perdição. Muitos acham na Bíblia brecha para poder permanecer no pecado, usando a Sagrada Escritura para a própria perdição. Muitos pastores
membros evangélicos e católicos conseguem arrumar justificativa para permanecer no adultério, para permanecer num segundo casamento, num terceiro casamento. O que é chamado de adultério é enquanto o homem e a mulher estão vivos, meu irmão. Enquanto o homem está vivo, meu irmão, a Bíblia diz em Romanos 7, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, de sorte que se ele morrer, ela fica livre para se casar com outro, desde que seja no Senhor. E hoje consegue arrumar justificativa para tudo, para permanecer no adultério, consegue arrumar justificativa para permanecer no homossexualismo, no lesbianismo. O homem só não arruma justificativa para abandonar o pecado, para se arrepender, para deixar suas idolatrias. O homem não arruma justificativa para deixar suas bebedices. O homem não arruma justificativa. Mas quando é para permanecer no pecado, quando é para permanecer na perdição, o ser humano arruma justificativa. É o que nós estamos vendo dentro do sistema religioso. Mas Jesus todavia diz: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até a vós introduzidos em peles de cordeiro, mas só que por dentro eles são lobos devoradores. Por que eles têm pele de cordeiro? A pele de cordeiro é a misericórdia que eles falam que tem, é o amor que eles pregam, é a palavra bonita que eles pregam, é a roupa bonita que eles usam de cristão, é a Bíblia de cristão, é a pele de cordeiro. Mas a natureza permanece sendo de lobo devorador, porque a intenção é só te ensinar o erro para ganhar o seu dinheiro. A intenção é só falar o que te agrada, coisas bonitas, para poder ganhar o seu dinheiro. Isso é um caráter de um lobo, isso é um caráter de um mercenário, isso é um caráter de um falso pastor, de um falso cristão. O falso cristão nunca vai falar a verdade, ele é covarde. O falso pastor nunca vai falar a verdade, é mercenário, só quer saber de dinheiro. O falso Cristo, ele está no nosso meio. Jesus, ele disse em Mateus 24, vão dizer, ei o Cristo ali, ei o Cristo aqui, mas não deis crédito. Talvez você se perguntou, o que é um falso Cristo? É uma pessoa que está lá em tal lugar, se intitulando a Cristo? Também. Mas o que é um falso Cristo, meu amigo? É o Cristo das religiões, é o Cristo que foi casado, é o falso Cristo. O Cristo que vai prosperar o homem, vai fazê-lo empresário, é o falso Cristo. O Cristo que é apenas um espírito evoluído do espiritismo, é o falso Cristo. O Cristo que fala para você que você pode viver do jeito que você quiser, pode ser um homossexual, lésbico, é o falso Cristo. Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Quando disserem, ei o Cristo ali, ei o Cristo aqui, não deis crédito. Isso é um caráter de um falso Cristo. O Cristo verdadeiro é o da Bíblia. É o Cristo que falou, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à tua esposa, à tua mulher. Esse é o verdadeiro Cristo. O falso Cristo é aquele que fala que você pode ser um gay, pode ser uma lésbica, pode beber todas, só basta você ter um coração bom, porque o que importa é o coração bom diante de Deus. Esse é o falso Cristo. Esse não é o Cristo da Bíblia. Esse não é o verdadeiro Cristo. O Cristo que estão pregando nos dias atuais, por aí, hoje não é o Cristo Salvador. O Cristo que estão pregando por aí, arrecadador de dinheiro, pessoas que arrecadam dinheiro em nome de Deus, em nome de Cristo, não é o verdadeiro cristão, não está pregando o verdadeiro evangelho. Pessoas que pregam o evangelho e estão lucrando muito por trás, pregando com interesse de lucrar, de ganhar salário, não é verdadeiro cristão, não está pregando o verdadeiro evangelho, mas antes se corrompeu, mas antes se contaminou, mas antes se tornou um herege, porque hoje para você sustentar que você tem que ganhar um salário em cima do evangelho de Cristo, você tem que distorcer as escrituras, você tem que pregar heresia hoje para poder arrecadar salário em nome de Deus, dizendo que o obreiro é digno do seu salário. Só que a Bíblia diz que o salário do obreiro não é dinheiro, não é dinheiro. O salário que os obreiros recebiam, os missionários, os apóstolos, era o seu sustento. Foi o que Jesus falou. Quando vocês forem em tal cidade
e te receberem, fica ali, come do que eles te derem, pois digno é o obreiro do seu salário. Foi o que Jesus falou. Jesus falou: se eles receberem vocês, vocês ficam lá, vocês comem do que eles derem, digno é o obreiro do seu salário. Será que hoje o ser humano consegue ouvir a pregação do Evangelho? Será que hoje o ser humano consegue dar ouvidos à pregação do Evangelho? Porque nós hoje estamos vivendo uma cegueira muito grande, aonde nós vemos de um lado o santo e do outro lado o profano. As pessoas rejeitam o santo e elas apoiam o profano. Exemplo isso é muitos lugares, como agora que estou tocando músicas satânicas que pervertem a inocência das crianças, que exaltam o diabo, exaltam o homem, falam somente de perdição. As pessoas legalizam, dão total liberdade, mas em muitos lugares onde é pregada a palavra de Deus, chama a polícia, rejeitam, se incomodam, se enfurecem. Isso é um momento, meu amigo, é um momento que está mostrando que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo conseguiu cegar o entendimento de muitos. Satanás conseguiu cegar e cauterizar a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas estão com a sua mente cauterizada. Muitas pessoas estão cegas de entendimento ao ponto de não conseguir enxergar a realidade diante dos seus olhos. Tudo acontecendo diante dos olhos e o homem rejeitando a Deus. Tudo acontecendo diante de nossos olhos e as pessoas rejeitando a Deus. Será que nós não estamos vivendo os últimos dias? Será que nós não estamos vivendo a última geração? Será que nós não estamos vivenciando o princípio das dores? Onde as pessoas rejeitam tanto a Deus, onde as pessoas se tornaram praticamente inimigos de Deus, se tornaram inimigos de Deus. E é engraçado, né? A bênção de Deus todo mundo quer. Aquilo que vem de bom de Deus, todo mundo recebe de bom grado, todo mundo quer. Mas quando se fala de seguir a esse Deus, de ter Ele como Pai, ninguém quer. A maioria não quer seguir a palavra de Deus. A maioria não quer Deus como seu Senhor, mas querem a bênção de Deus. Recebem a bênção de Deus, mas rejeitam a Deus. Será que você está entendendo isso? As pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem que Deus permaneça com eles. Será que você está entendendo isso? O mundo se aproveita. O mundo se aproveita de Cristo. O mundo se aproxima de Cristo por interesse. O mundo se aproxima de Cristo somente pelo interesse das coisas que Ele pode oferecer. Muitos se aproximam de Cristo só pelas coisas que Ele pode oferecer. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. Assim está escrito na palavra de Deus. Também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons frutos e os ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A maioria dos ensinamentos que Cristo deixava,
Ele sempre falou desse pranto, desse ranger de dentes, desse tormento, desse sofrimento. Jesus, ele sempre falou do céu, sempre falou também do inferno. Jesus sempre falou da salvação, sempre falou da condenação, para que cada um esteja ciente no último dia, para que cada um faça a sua escolha e naquele dia possam prestar conta com Deus. Então você pode ter certeza que você que está caminhando agora não é um inocente. Eu que estou aqui pregando para você agora, não sou inocente, não somos inocentes. Sabemos quem é Deus, ouvimos falar de Deus. Bom, como diz a Bíblia, né? Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça o que diz o Espírito de Deus. A decisão é sua, ouvir agora o batidão, ouvir o que diz o Espírito de Deus. O que é que vai te salvar? Um batidão que vai mexer com a sua emoção e com o seu esqueleto, ou a palavra que vai trazer a luz e a salvação na sua vida? A escolha é sua. Está escrito em Jeremias 21. Escolhe entre a bênção e a maldição, entre a vida e entre a morte.
A escolha é sua. É por isso que João ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como assim quem tem ouvidos para ouvir que ouça? Todos têm ouvido. Embora que nem todos conseguem ouvir a palavra de Deus. Então quem tem ouvidos para ouvir o forró, ouve o forró. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra de Deus. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Será que você está compreendendo? Que é uma voz de socorro. Uma voz que está te avisando, te alertando do perigo. Será que você consegue identificar quando o perigo está próximo? E uma voz ela começa a clamar para você se salvar, para que você não venha ser engolido pelo perigo que vem à frente. Será que você consegue entender isso? Pois nesse momento uma voz está sendo clamada nesse lugar, dizendo para você: busque salvar a sua alma, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Deus. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso, porque Ele é benigno em perdoar o homem. Deus é grandioso em perdoar. Deus é grandioso em salvar o homem. Mas para o homem ser salvo, ele tem que querer. Ele tem que estar disponível. Para o ser humano ser salvo, ele tem que querer a salvação, ele tem que desejar a salvação. A salvação, meu amigo, ela é gratuita para todos. É para todos. Só que nem todos querem. Muitos preferem pagar um preço caro para viver no pecado, para viver na embriaguez. Muitos têm a coragem de pagar. As pessoas pagam para se enforcar, para falar a verdade. As pessoas, na verdade, pagam para ir para o inferno. Quando na verdade o evangelho sendo de graça, as pessoas rejeitam. As pessoas rejeitam o evangelho que é de graça, que salva, e paga para poder pecar e ir para o inferno. Isso ninguém te fala. Eu duvido que o padre fale isso para você. Eu duvido que o padre fale para você a verdade que a Bíblia diz. Eu nunca vejo um padre falar que a embriaguez ela leva para o inferno. Muito pelo contrário, eu vejo os católicos cada dia mais afundados no pecado. O padre não fala que adultério é pecado, não fala que a mentira é pecado, não fala que a embriaguez é pecado, a injustiça, o padre não fala. É por isso que você tem que ler a Bíblia. É por isso que Jesus diz: examinar as Escrituras. Por isso, em falta de pastor verdadeiro e honesto na terra, nós temos o sumo pastor, o pastor das ovelhas, o bom pastor que é Jesus Cristo. Em falta de verdadeiro pastor na terra e falsos profetas multiplicados na terra, nós temos o verdadeiro pastor que é Cristo. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, ele rouba e sai correndo. O verdadeiro pastor que é Cristo, ele dá a vida. Ele morreu pelas suas ovelhas, Jesus. Mas o mercenário rouba nas escondidas e sai correndo como louco. Então, meu amigo, em falta de pastor nessa terra, sabe que Jesus é o supremo pastor. Ele é o bispo das almas. Jesus é o bispo das almas. Embora que esse mesmo Deus, que é o bispo das almas, ele diz: as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala também em Provérbios 28. Em Provérbios, a Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados, aquele que oculta, o que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Embora que Deus falou: a alma que pecar, essa morrerá. Porque a permanência no pecado, ela traz a morte mesmo, ela traz a condenação. A permanência no pecado, ela traz a morte antecipada, o mais rápido possível. Mas, pelo sangue de Cristo, através do seu arrependimento, o sangue de Cristo, ele te purifica de todo mal. Meus amigos, corre para salvar a tua alma. A escolha está diante de nossos olhos, entre a bênção e a maldição. Escolhe hoje. A bênção está nas mãos de Cristo, a bênção é Cristo. A maldição está nesse mundo, escolhe. Faça a tua escolha entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. O dia do Senhor vem aí. A taça da
a ira de Deus está transbordante, está pingando a ira de Deus sobre a face da terra. Não é coincidência, Bahia está sendo destruída. Não é coincidência, Minas Gerais está sendo afetado também. Não tem nada de coincidência debaixo desse céu e sobre essa terra. Não existe nada de coincidência. A Bíblia diz que não tem nada novo debaixo desse céu e sobre essa terra. Não tem nada novo. Tudo que está acontecendo já foi anunciado há mais de anos. Há milhares de anos já foi anunciado tudo que está acontecendo. Mas, como disse Isaías, quem deu crédito? Como disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Quem tem dado crédito à palavra de Deus? Nos dias de hoje é difícil. É difícil encontrar uma pessoa que dá crédito à palavra de Deus. Mas é muito fácil você encontrar uma pessoa adorando o diabo, adorando a Satanás. Claro que ninguém adora o Satanás explicitamente, se não tiver no engano, se não tiver de uma forma oculta. Ninguém adora Satanás se não tiver no engano. E o mundo está adorando o diabo de forma oculta, de forma escondida. O mundo tem adorado a Satanás através de muitas coisas, através de muitos entretenimentos, através de muitas coisas. O diabo tem alcançado o coração do homem, pois o papel do diabo é somente matar, roubar, destruir. Embora que Cristo pagou o preço para que tenham vida com abundância. Só que é como Jesus disse: amaram, a luz veio ao mundo. A luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Você compreende o que é isso? De um lado a pessoa tem a bondade de Deus, mas ela prefere mais o mal, ela prefere mais a perdição, mais as trevas do que a luz. Você compreende o que é isso? O homem rejeitar Deus e achar que Deus é obrigado a colocar no bom lugar. Você compreende que Deus, meu amigo, Ele se ira contra o pecado? Deus não mudou não. A geração ela moderniza, a geração ela atualiza, mas a palavra de Deus ela já é atual desde o princípio. Ela nunca vai modernizar, nunca vai mudar. Passará os céus, passará a terra, mas só não hão de se passar as minhas palavras. As palavras de Cristo estão se cumprindo. A palavra de Deus não se passa sem antes se cumprir. E está se cumprindo, moradores da terra. Está se cumprindo, moradores de Goiânia. Arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, o dia do Senhor está próximo. Arrependei-vos, a taça da ira de Deus está transbordante. Está transbordante. Alguns lugares já estão sendo afetados. Aonde pinga a ira de Deus, realmente acontece algo. Mas a Bíblia também diz que Deus não fará nada na terra sem antes avisar, sem antes alertar, através dos teus servos, através dos profetas. E a terra, os homens estão sendo alertados. Nos dias de hoje, ninguém está inocente, estão sendo alertados. Tudo quanto Deus faz na terra, como fez na Bahia, como fez em Minas Gerais, Ele tem alertado antes. Mas o problema é que ninguém dá ouvido. Mas o problema é que a maioria não acredita, não dá crédito. Prefere acreditar em previsões de cartomante, de tarô, em espíritos enganadores, em feiticeiros, satanistas. Tem pessoas que preferem dar ouvidos a satanistas, a feiticeiros, do que ouvir a verdade do Evangelho. Tem pessoas que preferem consultar Satanás do que consultar Deus. Tem pessoas que conseguem adorar o diabo, mas não conseguem adorar Deus de forma nenhuma. Essa geração está se dobrando diante do diabo. Essa geração está aceitando o diabo tomar conta da sua vida. O diabo ele chega de forma calada, silencioso. Ele não avisa, ele não bate a porta. Porque a Bíblia diz que Jesus bate a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu dentro dele, farei morada dentro dele. Assim é Jesus, mas não é assim o diabo. O diabo ele chega de forma silenciosa, sem bater a porta, chega destruindo, chega invadindo. O diabo é assim, é invasivo. Ele conquista o coração do homem através daquilo que é atrativo, através daquilo que é aprazível, ou seja, através do pecado.
É através daquilo que você gosta que o diabo ele conquista o seu coração, e o mundo está cego de entendimento, não consegue dar ouvidos à verdade, não consegue dar ouvidos à palavra de Deus, mas consegue dar ouvidos a tudo que é pecado. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, a Bíblia está relatando aqui no livro de Mateus, como eu li agora há pouco, capítulo 13, que o reino dos céus é semelhante a uma dracma perdida. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas. O reino dos céus é comparado a uma pérola que você busca, uma pérola que você busca ela em outro país, se for preciso. Você se perder algo que é precioso para você, você vai em busca, você vai atrás daquilo que você tem como valoroso, daquilo que você tem como algo que tem grande estima de valor. Assim é o reino dos céus, ele é que nem uma pérola. Se você encontrar uma pérola perdida no chão, você vai guardar, vai esconder ela, para que ninguém te tome, para que você não venha perder ela, para que você não venha ter que assim perder essa pérola. Assim é o reino dos céus. Quando você alcança, meu amigo, essa pérola que é a salvação, você guarda as 7 chaves no seu coração. Quando você alcança a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus que é pérola, você guarda ela no seu coração, as 7 chaves, para que o maligno não roube essa pérola, não roube de forma nenhuma. Mas cadê que o ser humano vê como valoroso o que vem do reino dos céus? Cadê que essa humanidade vê como algo valoroso a palavra de Deus? Cadê isso? Muitos veem hoje como valoroso a perdição, o pecado. Muitos veem valor hoje no pecado, não na palavra de Deus. Muitos hoje veem valor no pecado, mas não na palavra de Deus. Muitos hoje têm como algo precioso e valoroso a bebedice, as orgias, as músicas satânicas e diabólicas. Muitos hoje vê valor no pecado. E a palavra de Deus, não o homem vendo valor, ele descarta ela e deixa ela ser lançada aos porcos. Então, guarda a palavra de Deus no seu coração. Guarda a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra Deus. E que essa misericórdia, a misericórdia de Deus, ela possa ser sobre essa geração. Que a misericórdia de Deus venha ser sobre essa geração. Que a misericórdia de Deus possa alcançar o coração mais duro do homem. O coração mais corrompido venha ser alcançado pela misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, meu amigo, esse mundo está perdido. Se não for a misericórdia de Deus, esse mundo está perdido, meu irmão. A Bíblia fala de Sodoma e Gomorra. Se não fosse a misericórdia de Deus, Ló estava sendo destruído junto com a sua família, mas a misericórdia de Deus salvou Ló do meio de Sodoma e Gomorra. Por isso foge do meio da Sodoma e Gomorra hoje, para que a misericórdia de Deus venha te poupar. Foge dessa Sodoma e Gomorra hoje. Foge do pecado, foge para salvar a sua alma. Escapa da ira de Deus, escapa de Sodoma e Gomorra, porque a ira de Deus ela vai se acender como fogo e vai queimar. Ela vai queimar toda Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra só restou cinza, não restou mais nada. É um lugar deserto até hoje, que não nasce nem folha, não nasce nada. É um lugar histórico que mostra que Deus realmente derramou fogo sobre aquele lugar. Deixou para o nosso exemplo, deixou para que tenha temor no coração do homem. O que Deus fez em Sodoma e Gomorra foi para que o homem temesse mais a Deus, foi para que o homem tivesse temor a Deus. Foge, meu amigo, foge. Deus quer salvar sua alma, mas foge do meio da perdição. Foge do meio do pecado, foge do meio de Sodoma e Gomorra, foge do meio dessa contaminação desse mundo. Eis que cedo venho, diz a palavra do Senhor, eis que cedo venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém te roube a coroa da vida eterna. Corre para salvar a tua alma, amigo. Corre, a tua alma está em perigo. Foge do meio de Sodoma e Gomorra, para que Deus possa ter misericórdia da sua alma.
A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são grandes, elas se renovam a cada manhã. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos vivos. Não é porque você é bonzinho que você acordou hoje, que você está chegando até agora. Não é porque você é bom e deixa de fazer o mal, mas é a misericórdia. Se chama misericórdia. É por isso que essa nação chegou até o momento que chegou, pela misericórdia, porque estão brincando com a misericórdia. Corre para salvar a tua alma. Se arrependa enquanto há tempo. O diabo está pedindo a tua alma. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele é como um leão. Ele anda rugindo, bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Hoje é o dia do que o vosso adversário, o diabo, ele anda pedindo a tua alma. Como um leão feroz, o diabo, ele está buscando uma brecha para tragar a sua alma agora. Corre para salvar a tua alma. Foge dessa destruição. Foge da Babilônia. Foge da imoralidade. Foge do pecado. Porque o Senhor, ele não tem prazer em que o homem morra no seu pecado. A Bíblia diz que Deus não tem misericórdia nenhuma na morte do ímpio, mas antes espera que ele se arrependa e viva. Deus não tem prazer na morte do homem que vive no seu pecado, mas antes Deus anuncia que se arrependam. Deus anuncia que se arrependam. Todos pecaram, sem exceção, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom, não sei se aí no vídeo dá pra ouvir aí, né? Mas aqui tá um som estrondante, né? Não dá pra continuar pregando mais aqui. O que que acontece, meus irmãos? O diabo, ele tenta parar a nossa voz, mas enquanto Deus dá a voz pra nós, né, vamos usar essa voz da maneira que Deus nos deu, né? Então, o diabo não vai calar a voz da igreja, não. Não vai calar a nossa voz. Eu tenho voz ainda porque o Senhor me deu. Eu vou entrar no meio dessa feira aí, vou pregar o evangelho ali, vou andar em cada banca dessa daí e vamos fazer com que o evangelho do Senhor alcance mais alma, porque o diabo está impedindo aqui que esse som chegue mais longe, né? O meu som está ficando muito pequeno aqui nesse lugar. E é incrível que as pessoas não reclamam lá não, sabe? Esse som aí as pessoas não reclamam de maneira nenhuma. Como é que pode ser isso? Me explica. É o diabo ou não é? As pessoas reprovar a palavra de Deus numa caixinha pequena como essa e elas aprovar de bom grado um som desse daí. As pessoas passam, dançam, elas ficam alegres, elas apontam o dedo ali, sabe? Tá todo mundo recebendo de bom grado, ninguém fala nada, ninguém se incomoda, mas é incrível como com uma caixinha pequenininha dessa incomoda. Bom, a resposta não é a caixinha de som que incomoda, não é o som dela, pois se fosse um som de uma caminhonete igual a que tá tocando ali, fosse o som de uma caminhonete daquela e eu estivesse pregando a palavra, aí sim reprovariam, reclamariam, porque não é o som, não é o barulho, mas é o que eles ouvem, entendeu? Então é isso aí. Paulo, ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. Então ele luta, né? O diabo luta de todas as formas para que a luz do evangelho não venha a resplandecer, mas enquanto nós tiver voz, vamos anunciar. Tá cheio de pessoas aqui ao redor dessa praça, uma feira muito movimentada, e vamos continuar pregando o evangelho. Vou entrar no meio da feira ali, vou pegar minha caixinha amplificada. Eu não vou usar essa daqui não, eu vou usar a outra, a caixinha amplificada. Vou entrar lá no meio da feira, vamos ver o que vai acontecer, né? Quem tem ouvido os outros. Deus abençoe, meus irmãos. Paz seja contigo.